Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa sexta questão de Biologia, uma questão de botânica sobre fisiologia vegetal. Ele fala o seguinte: há mais de 300 anos, o cientista italiano Marcello Malpighi realizou um experimento no qual ele retirou um anel de casca do tronco de uma árvore. Com o passar do tempo, a casca entumeceu na região acima do corte. O entumecimento observado foi causado pelo acúmulo de... Bom, pessoal, quando nós falamos a respeito de anel de Malpighi, vou desenhar aqui o exemplo de uma árvore. O anel de Malpighi, ele é a retirada, pessoal, de um vaso que conduz seiva, mas especificamente do vaso floemático. É a retirada do floema. A gente sabe, pessoal, que o floema ele é responsável pela condução de seiva elaborada. E tem lá, por exemplo, açúcares, que vão ser muito importantes para a nutrição do vegetal, para a respiração celular. A gente sabe que o floema ele tem uma condução, pessoal, de seiva de forma descendente, ou seja, vai da região das folhas em direção às raízes, para que as raízes sejam nutridas, por exemplo. Quando você retira o floema, você interrompe a condução de seiva elaborada. Você interrompe a condução de seiva elaborada. Quando você interrompe a condução de seiva elaborada, você vai observar que na região acima do corte, você vai ter um entumecimento. E esse entumecimento vai ser pelo acúmulo de seiva elaborada. Porque como você retirou o floema, pessoal, você interrompeu o fluxo de seiva da região das folhas para a região das raízes. Por isso que se acumulou nessa região, que foi interrompido. Quando isso acontece, ao decorrer do tempo, pode ser causado uma morte da planta, porque as raízes elas vão deixar de ser nutridas, vão consumir as reservas, e como não vai ter lá mais glicose disponível, elas vão parar de fazer respiração celular, produzir energia, e as células vão morrer. Isso se o anel de Malpighi for feito na região do tronco da árvore. Mas essa técnica ela é utilizada muitas das vezes, pessoal, como por exemplo, para você pegar um ramo de uma planta, e às vezes nesse ramo, pessoal, você tem lá frutos se desenvolvendo nesse ramo. Você tem lá frutos se desenvolvendo nesse ramo. Às vezes, você pode fazer a retirada, fazer o anel de Malpighi, a retirada do floema na região aqui do ramo. Quando você faz isso, você interrompe a condução de seiva elaborada e ela começa a se acumular, pessoal, nessa região, deixando o fruto o quê? O fruto vai ficar muito doce. No caso aí, não vai causar morte da planta, só dessa região aí está presente o galho, certo? Então essa técnica pode ser utilizada, como por exemplo, deixar frutos mais doces, mais saborosos. Mas olha o que ele quer saber na questão. O entumecimento observado foi causado pelo acúmulo de... Nós acabamos de ver que esse entumecimento foi causado pela retirada do floema, que vai interromper a condução de seiva elaborada. Aí a seiva vai começar a se acumular na região acima do corte. A letra E fala o seguinte, pessoal. Substâncias que não puderam ser usadas no processo fotossintético. Lembrando da equação da fotossíntese, ela usa lá CO2 mais água para produzir glicose mais oxigênio. Pessoal, você está impedindo a condução de CO2 e água? De maneira nenhuma. Até porque a água ela é conduzida a partir do xilema e não do floema. E o CO2 ele é absorvido pelas folhas através dos estômatos. Então, a letra E não tem relação com o anel de Malpighi e nem com o entumecimento que aconteceu na região acima do corte. Letra D. Produtos da fotossíntese no xilema, que foi partido com o corte da casca? Não, pessoal, o anel de Malpighi é a retirada do floema e não do xilema. Falso. C. Seiva bruta nos vasos condutores removidos com o anel da casca. Falso, pessoal. Seiva bruta, quem conduz não é o floema, e sim o xilema. Letra B. Solutos inorgânicos nos vasos lenhosos, acima do anel removido? Mais uma vez, pessoal. Soluto inorgânico, quem conduz, já que é água e sais minerais, é o xilema. O floema conduz seiva orgânica, né? Por exemplo, açúcares, que são moléculas orgânicas.
Letra A, solutos orgânicos que não puderam ser transportados pelo floema rompido. Resposta correta. Então, esse entumecimento foi pelo acúmulo de seiva devido à retirada do floema. Beleza, moçada? Então a resposta é letra A.